Quando relacionamos a pandemia da Covid-19 com o isolamento social, é comum de associarmos o isolamento à redução de gases poluentes na atmosfera. Mas será que realmente foi isso que aconteceu? Eu me chamo Sabrina, eu sou estudante de Química na UFPR e hoje eu vou falar um pouco sobre o isolamento social versus a qualidade do ar. Será que a gente teve uma melhora em 2020? De acordo com informações disponibilizadas pela OMS em 2018, 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído. Além disso, 12,6 milhões de pessoas morrem anualmente devido a clima extremo e poluição de ar, e até um terço das mortes causadas por ataque cardíaco e doenças respiratórias crônicas também são causadas pela poluição do ar. E agora, de fato, entrando no assunto da pandemia versus a qualidade do ar, segundo informações disponibilizadas pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, a pandemia de fato reduziu temporariamente a poluição atmosférica. Ambas as agências realizaram monitoramento de dióxido de nitrogênio tanto na Ásia quanto na Europa. E vale ressaltar que o dióxido de nitrogênio é um gás exclusivamente provocado por fontes antrópicas, ou seja, pela emissão por veículos motorizados ou até mesmo pela combustão de combustíveis fósseis, tanto em processos industriais quanto em usinas de energia. O vídeo a seguir é da Agência Espacial Europeia, que mostra o monitoramento da China nos períodos de dezembro de 2019 até março de 2020. É possível observar no vídeo que no início, quando a gente ainda está em dezembro de 2019, o mapa apresenta muitas regiões em vermelho, o que indica um intenso acúmulo de dióxido de nitrogênio na região. E à medida que avançamos, então, nessa linha do tempo, principalmente ali no final de janeiro de 2020, quando o período de isolamento do Covid-19 realmente começa, essa diminuição do gás é nítida. Mas não foi só na China que isso aconteceu. No mundo inteiro a gente conseguiu observar essa queda. Ao todo, foram 17% de redução de gases poluentes globais. E no Brasil, essa queda foi de 25%. Algumas cidades europeias tiveram queda de quase metade de dióxido de nitrogênio na atmosfera. Então, segundo o monitoramento da Agência Espacial Europeia, de março até abril, nas cidades de Milão, Roma e Madrid, essa queda foi de aproximadamente 45%. E em Paris, a queda foi um pouco mais dramática, foi de 54%. É válido comentar que, segundo o relatório que saiu da Agência Europeia Espacial em 2020, 1 em cada 8 mortes na Europa são provocadas pela poluição do ar. Essa animação mostra a flutuação das concentrações de dióxido de nitrogênio em toda a Europa, desde janeiro de 2020 até 11 de março de 2020. E esse declínio nas concentrações de dióxido de nitrogênio é evidente no norte da Itália. E na Itália, essa redução da poluição foi tão nítida que em Veneza, por exemplo, foi possível até observar cisnes e peixes nas águas, coisa que não se via há anos devido ao intenso tráfego na região. Então a gente viu agora que, de fato, a pandemia contribuiu, principalmente nos períodos mais intensos ali de quarentena e de isolamento social, para a redução de poluentes na atmosfera. Mas será que isso realmente significa medidas permanentes na qualidade do ar? E, segundo a Agência Europeia Espacial e a NASA, não. Ambas as agências continuaram o monitoramento em todo o período de 2020 e 2021 e observaram que, na verdade, os níveis de dióxido de nitrogênio, por exemplo, voltaram aos níveis pré-Covid e, se não piores do que antes. Então, fazendo uma comparação entre as imagens, principalmente entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2021, é possível observar que algumas regiões até se intensificaram ainda mais as concentrações de dióxido de nitrogênio na coluna troposférica. Então, as medidas de isolamento foram sim efetivas, mas só nesse período curto, de isolamento ali, que é como é possível observar na imagem do meio de fevereiro de 2020. Alguns cientistas ainda alertam que a pandemia da Covid-19 pode não ter sido tão benéfica assim. Afinal, experimentos demonstraram que essas diminuições pontuais não fazem muito efeito a longo prazo. Além disso, nós aumentamos ainda mais a nossa quantidade de lixo dentro de casa e também em hospitais, devido à pandemia. Então isso também pode ser um fator prejudicial aí quando a gente fala sobre poluição e isolamento. E por fim, os cientistas ainda alertam que as partículas servem como se fosse um escudo contra a radiação solar. Então removê-las por completo da atmosfera pode não ser tão benéfico assim para a nossa saúde.